Olá, vamos então para a nossa pergunta. Como uma família normal lida com os desafios da quarentena? Bom, normal não é uma palavra muito boa, não é uma palavra que os psicólogos gostam muito. É importante a gente lembrar o conceito, segundo um autor da terapia familiar, de que família normal é família com problema. A terapia estrutural familiar olha os problemas da família como uma espécie de parte do mecanismo de equilíbrio que a família precisa para se organizar de forma funcional. Então, como que a gente pode, se a palavra normal não é tão boa? Normalmente pensam-se também em família perfeita, né? É outro tema difícil, um nome difícil para a gente lidar com a família. Então, como que a gente caracteriza uma família em face do enfrentamento de problemas? Qual é o mais correto de lidarmos com a família? Há um conceito que é importante a gente retomar aqui, o conceito de família pensada e família vivida, ou família real e a família ideal, ou ainda a família que se tem ou a família que se gostaria de ter. Note você que a gente está lidando aqui com um problema crucial da sobrevivência e da felicidade na família. Porque muitas famílias se dissolvem ou se desintegram ou se disfuncionam por conta de algum dos seus componentes terem uma ideia de família que não se encaixa dentro daquela família real. Então, quando a gente pensa em termos de família ideal e família real, ou família pensada ou desejada e a família vivida, vivenciada, aqui a gente vê esse aspecto da idealização como um dos problemas de potencialização de problemas ou de crises. Os problemas se avolumam nesse tempo de isolamento, nesse tempo do convívio dentro de casa, justamente porque esses aspectos esperados de uma família feliz, ou uma família que eu gostaria de ter, ela fica mais difícil nesse momento. Por quê? Porque é um momento de crise. Então a gente precisa entender uma coisa. Crises externas necessariamente têm influências internamente, seja no indivíduo, seja na família. Nas crises externas, como a que a gente está passando, há maior vulnerabilidade, tanto no indivíduo quanto na família. Então, como lidar com isso? E aqui a gente caminha para o final do nosso vídeo. A minha sugestão é que você se lembre de pelo menos 3 coisas. Primeiro, que o meu ideal de família não deve se sobrepor ao ideal de família dos demais membros da família. Deve haver um equilíbrio, inclusive dos filhos. O ideal de família dos filhos, o ideal de família da mãe, o ideal de família do pai. Por quê? Porque todas as nossas vivências familiares, elas são constituídas de acertos e de erros. Então, não dá para um casal que constitui a família escolher por um dos dois, porque em ambos os casos você vai ter acertos e erros, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E a terapia familiar estrutural nos ajuda a reconhecer qual tipo de estrutura ou de base que os pais trazem para a família atual e se essa estrutura que eles trouxeram está ajudando
ou atrapalhando o andamento ou o bom convívio da família. Então a primeira coisa a lembrar é que o ideal não é aquilo que se deve seguir de uma só parte. A família atual é a família que vai fazer com que ela viva e viva bem a partir da cooperação de cada um dos seus membros. A terapia nos ajuda a reconhecer aquelas estruturas antigas que porventura estejam trazendo desconforto no momento. A segunda coisa para lembrar é que o objetivo comum a todos da família é viver a vida como uma família feliz. Então, por mais que os ideais de família sejam diferentes, ou de família normal, ou de família perfeita, etc., que já vimos aqui, mas a gente precisa pensar o seguinte, que uma família onde há brigas constantes, onde há violência, ainda que simbólica, onde há exploração de um dos membros, onde há descontrole na comunicação, estresse excessivo, enfim, são sinais de que a família precisa mudar o seu funcionamento. Lembrar disso nos lembra o aspecto técnico de caracterização da família. Em terapia familiar a gente não fala de família normal ou de família perfeita, a gente fala de família funcional ou disfuncional. Isso significa que a família, ela pode, e ela, como é dinâmica, ela sempre vai lidar com essa necessidade de voltar ao equilíbrio da funcionalidade. A terceira coisa a se lembrar é que questões mais importantes, mais estruturais, que trazem esse desarranjo na família, podem esperar esse período de confinamento passar. Há questões tão importantes na família que elas podem, devido à sua grande importância, elas podem esperar um grande tempo. Às vezes, a gente tenta lidar com problemas que estão conosco há 15, 20 anos, ou 12 anos, ou 3 anos, a gente quer lidar com eles em 2 meses, ou em 2 dias, ou em 2 minutos. Não é assim. A gente pode esperar. Normalmente a gente já pode esperar algumas coisas. Mas num tempo de confinamento, onde a crise lá fora é uma crise que se apresenta aqui dentro, a gente precisa realmente ligar o botãozinho da pausa e esperar um pouco até que as coisas se acalmem. Então, não partir pelo caminho de tentar resolver as coisas todas agora. Tá bom? Então lembra de realinhar o seu ideal de família. Lembra que você, enquanto membro dessa família, quer ser feliz, e lembra que dá para esperar um pouco, tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de hoje aqui, com essa pergunta sobre famílias normais e o enfrentamento do isolamento. Um abraço para você e até a próxima.